Olá, você está no canal Matemática Simples Assim. Eu sou a professora Gorete. Hoje vamos resolver algumas questões sobre função injetora ou injetiva, sobrejetora, que também é chamada de sobrejetiva, ou bijetora, que também é chamada de bijetiva. Na primeira questão, nós temos a seguinte situação. Verifique se as funções abaixo são sobrejetivas, injetivas ou bijetivas. Quando é que uma função é sobrejetiva? É quando a imagem é igual ao contradomínio. Todos os elementos do contradomínio B são imagem pelo menos de um elemento do domínio A. Então, quando isso acontece, a função é sobrejetiva ou sobrejetora. Não pode sobrar elementos no conjunto B. E um elemento de B pode ser imagem de mais de um elemento de A. Quando é que a função é injetiva? A função é injetiva ou injetora quando cada elemento do contradomínio, que é o B, só é imagem de um elemento do domínio. Cada elemento do B só pode ser imagem de um elemento do A. E também, no caso da função injetiva, podem sobrar elementos no B. Quando é que a função é bijetiva ou bijetora? É quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Nesse caso, vai haver uma relação, um elemento do A com o elemento do B. Cada elemento se corresponde com um e não sobra elementos, o que nós podemos chamar de correspondência biunívoca. Os elementos vão se corresponder um a um. Então, agora vamos ver aqui na questão quais dessas funções são sobrejetivas, injetivas ou bijetivas. E também há caso que a função não é nenhuma das três. Na letra A. Na letra A, o contradomínio e a imagem são iguais, porque o 5 e o 7 são os elementos do contradomínio e também são os elementos da imagem. E nós percebemos que os números 1 e 4 estão se correspondendo com o 5. Então, o 5, ele está sendo imagem de pelo menos um elemento, quer dizer, ele está sendo imagem de dois elementos, porque pelo menos um é quando é de 1 para cima. Então, aqui, na letra A, nós temos uma função sobrejetiva. Na letra B. Na letra B, nós observamos que cada elemento do conjunto B, que é a imagem, ele só está sendo imagem de um elemento do A. Está sobrando elemento. Então, nesse caso, essa função é injetiva, porque cada elemento do contradomínio, que é imagem de algum elemento do conjunto A, ele só é imagem de um elemento. Então, essa função aqui, nós podemos dizer que ela é injetiva. Na letra C. Na letra C, nós vemos que aqui o contradomínio e a imagem não são iguais. Então, essa função não é sobrejetiva. Nós percebemos que o elemento 5 ele está sendo imagem de 3 elementos do conjunto A. Então, essa função não é injetiva. Então, se ela não é sobrejetiva e nem injetiva, ela também não é bijetiva. Então, na letra C, aqui não é nenhuma das três, ou nenhuma delas. Na letra D, aqui tem a correspondência 1 a 1. O 1 está se correspondendo com 2, o 4 com 5 e o 6 com 9. Nesse caso, essa função é injetiva, porque cada elemento do B só é imagem de um elemento do A. E ela é sobrejetiva, porque o contradomínio é igual à imagem. Se ela é as duas coisas ao mesmo tempo, então nós dizemos que essa função é bijetiva. Vamos aqui para mais um exemplo. Represente as seguintes funções por meio de diagramas de flechas e identifique quais das funções representadas são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Então, aqui na letra A, nós temos aqui f de x é igual a 3x, condomínio de f igual a A, e o contradomínio de f igual a B. Aqui tem os elementos dos conjuntos. Então, eu vou aqui escrever o conjunto A, representar em forma de diagrama, e o conjunto B também. No conjunto A, nós temos os elementos 0, 1,
2 e 3. No conjunto B, nós temos os elementos 0, 3, 6 e 9. Agora, nós vamos escrever aqui a função e calcular o f de 0, o f de 1, f de 2 e f de 3, para fazermos a correspondência. F de 0, F de 1, F de 2 e F de 3. F de 0, 3 vezes 0 é igual a 0. F de 1, 3 vezes 1 é igual a 3. F de 2, 3 vezes 2 é igual a 6. F de 3, 3 vezes 3 é igual a 9. Fazendo a correspondência, F de 0 é igual a 0. Então, o 0 vai se corresponder com o 0. F de 1 é igual a 3. O 1 vai se corresponder com o 3. F de 2 é igual a 6. O 2 vai se corresponder com o 6. E F de 3 é igual a 9. Nesse caso, nós temos uma correspondência 1 a 1. Cada elemento do A se correspondeu com o elemento do B e não sobrou nenhum elemento do B. Então, nesse caso, essa função é injetora porque cada elemento do B sua imagem de um elemento do A, e ela é também sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio. Portanto, essa função é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Na letra B, nós temos a função g de x, que é igual a x ao quadrado menos 1. O domínio de G é o conjunto C, e o contradomínio de G é o conjunto D. Então, aqui eu vou representar agora esses dois conjuntos em diagramas, o conjunto C e o conjunto D. No conjunto C, nós temos os elementos menos 1, 0, 1 e 2. No conjunto D, os elementos menos 1, 0 e 3. Agora, escrevendo aqui a função, g de x é igual a x ao quadrado menos 1. Vou calcular o g de menos 1, g de 0, g de 1 e g de 2. G de menos 1. G de menos 1, eu vou escrever o menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. G de 0, 0 ao quadrado menos 1. 0 menos 1 é igual a menos 1. G de 1, 1 ao quadrado menos 1. Vai dar 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. G de 2, 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1, 3. Então, fazendo a correspondência. G de menos 1 é igual a 0. Então, eu vou ligar o menos 1 ao 0. G de 0 é menos 1. O 0 vai se corresponder com menos 1. G de 1 é 0. Então, eu vou ligar o 1 ao 0 também. E G de 2 é 3. Nesse caso, essa função é uma função sobrejetora. Por que ela é uma função sobrejetora? Porque a imagem é igual ao contradomínio. Nesse caso, não estão também sobrando elementos, né? O contradomínio e a imagem são iguais. Tem um elemento do conjunto D que se corresponde com mais de um elemento de C, mas isso pode acontecer na função sobrejetora. Então, nesse caso, essa função aqui é sobrejetora. Nosso último item aqui dessa questão, nosso último item também do nosso vídeo, h de x é igual a 1 sobre x, com o domínio de H é o conjunto E, e o contradomínio de H é o conjunto F. Então, aqui eu vou escrever os dois conjuntos, né? Colocar aqui em diagramas. O conjunto E e o conjunto F. No conjunto E, nós temos os elementos 4, 5 e 6. No conjunto F, temos os elementos 0,
1 sobre 6, 1 sobre 5 e 1 sobre 4. Então, agora, eu vou escrever aqui a função h de x, 1 sobre x, h de 4, h de 5, h de 6. Aqui é só escrever o número no lugar do x. No lugar do x, vou colocar o 4, no lugar do x, o 5, no lugar do x, o 6. Não tem nenhum cálculo. Então, fazendo a correspondência, h de 4 é igual a 1 sobre 4. Então, 4 vai se corresponder aqui com 1 sobre 4. H de 5 é 1 sobre 5. Então, o 5 vai se corresponder com 1 sobre 5. E o 6 vai se corresponder com 1 sobre 6. Aqui, cada elemento do conjunto F da imagem só se corresponde com um elemento do conjunto E. Sobrou elemento. Nesse caso, essa função é injetora. Nenhum elemento do contradomínio, que é a imagem, ele se correspondeu com mais de um elemento do domínio, que é o conjunto E. Então, aqui pode sobrar elemento, não tem problema. Então, essa função é injetora. E esses eram os exemplos de hoje. Bons estudos para todos e até a próxima.